Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a Humana Simplificada. Eu sou André Gussi e no vídeo de hoje vamos definir o que é eurocentrismo. Veremos o que ele significa, como se manifesta nos dias atuais e analisaremos seus impactos históricos, especialmente durante a colonização das Américas e o domínio da África. Mas antes, me diga, já parou para pensar por que a gente aprende tanto sobre a Europa na escola? E por que será que a gente vê tantos filmes e desenhos com personagens com a aparência dos europeus, mesmo quando as histórias se passam em outros lugares, como na América e no Japão? Isso tudo é reflexo do eurocentrismo. Mas o que é isso? O eurocentrismo é a tendência de colocar a Europa como centro e referência para interpretar o mundo. É como se a Europa fosse o protagonista da história e as outras culturas fossem apenas coadjuvantes. Essa visão supervaloriza as perspectivas, valores e culturas europeias, muitas vezes ignorando ou desvalorizando as contribuições e história de outras partes do globo. A visão eurocêntrica se manifesta em diversas áreas do nosso cotidiano, como na mídia, na educação e até mesmo nas políticas internacionais. Um exemplo claro é a forma de como a história mundial é ensinada em muitos currículos escolares. Muitas vezes, a história é contada predominantemente do ponto de vista europeu, destacando as conquistas e eventos europeus, enquanto minimiza ou ignora as contribuições de outras regiões. Isso perpetua a ideia de que a Europa é o centro do progresso e da civilização. Por exemplo, a divisão da história em períodos como Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea é baseada em eventos que ocorreram principalmente na Europa, como a queda do Império Romano, a queda de Constantinopla e a Revolução Francesa. Essa periodização ignora as histórias ricas e complexas de outras regiões do mundo, reforçando a centralidade da Europa na narrativa histórica geral. Outro exemplo notável de eurocentrismo é a forma como os mapas mundi são desenhados. A projeção de MacArthur, amplamente utilizado, coloca a Europa no centro no mapa e distorce o tamanho dos continentes, e especialmente da África e da América do Sul, fazendo parecer menores do que realmente são. Essa representação visual reforça a ideia de que a Europa é o centro do mundo, tanto literal quanto figurativamente, e pode influenciar inconscientemente a maneira como as pessoas percebem a importância relativa das diferentes regiões do globo. Agora, vamos compreender um pouco a questão do eurocentrismo na colonização das Américas. Durante a Era das Grandes Navegações, o eurocentrismo teve um papel fundamental na colonização das Américas. Os europeus viam as novas terras como descobertas, coloquem aspas aí, por favor, e os povos nativos como selvagens que precisavam ser civilizados. Essa visão justificou a exploração, a imposição de culturas e religiões europeias e a subjugação das populações indígenas. Porque aspas aqui, quando se fala que descobriu, geralmente é quem faz a primeira vez este evento. Então, quem descobriu o continente americano são os povos nativos que aqui viviam. Os europeus encontraram essas terras, eles acharam para seus respectivos reis. E, ao usar o termo descobrir, implica o quê? Que os portugueses chegaram aqui e não existia nenhum povo aqui vivendo. E não foi bem isso que aconteceu. Por isso que essa noção é eurocêntrica, porque desconsidera os povos que aqui viviam. Um outro exemplo marcante disso foram as missões jesuíticas no Brasil colonial, estabelecidas principalmente durante o século XVI, com o objetivo de converter os povos indígenas ao cristianismo. Os jesuítas impuseram a língua portuguesa e os costumes europeus, subjugando e transformando as culturas locais. Esse processo não apenas desconsiderava as práticas e crenças indígenas existentes, mas também as tratava como inferiores, necessitando ser substituída pela cultura europeia. O eurocentrismo também pode ser percebido no domínio da África, pois, durante o século XIX, na Conferência de Berlim, as potências europeias dividiram o continente africano em colônias, sem considerar as fronteiras e culturas existentes. Os europeus impuseram suas administrações, exploraram os recursos naturais e submeteram as populações locais a uma condição brutal de trabalho e opressão.
A ideia de que a cultura europeia era superior foi usada para justificar a dominação e a exploração contínua desses povos. É importante lembrar que antes da chegada dos europeus, tanto na África quanto na América, abrigavam civilizações complexas e sofisticadas, com suas próprias culturas, tecnologias, sistemas políticos e conhecimentos. No entanto, a visão eurocêntrica dos colonizadores levou à desvalorização e, em muitos casos, à destruição dessas culturas, impondo a narrativa de que a Europa era o único berço da civilização. Em resumo, o eurocentrismo é uma forma de etnocentrismo que tem tido profundas implicações históricas e contemporâneas. Ele moldou a maneira como as histórias são contadas, as políticas são formuladas e como as culturas são valorizadas ou desvalorizadas. É essencial reconhecer e desafiar essa perspectiva para promover um entendimento mais inclusivo e equitativo do mundo e compreender que, além dos europeus, nós tivemos outras civilizações, outros povos com outras culturas, saberes e tudo mais. Então fica assim. Espero que tenha gostado, espero que tenha aprendido no vídeo de hoje. E se você gosta desse tema e quer aprofundar um pouco mais o que é etnocentrismo, nós também fizemos esse vídeo que explora estes aspectos. E sobre a questão desses povos pré-colombianos que viviam na América antes da chegada dos europeus, ou mesmo as civilizações africanas antes do contato com os europeus, são temas dedicados a vídeos exclusivos. Se você quer que eu aborde esse tema, deixe aqui nos comentários. Desejo a você um ótimo estudo e até o próximo vídeo!